Eu voltei agora pra ficar. Meus amigos, excelente 2026 para vocês. Depois de um período de descanso, sobretudo mental, após um 2025 extremamente intenso, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar muito do que aconteceu, mas a galera que acompanha também no Instagram tem dimensão concreta e a galera que acompanha intimamente, quem tá comigo no dia a dia, sabe mais ainda. Foi um ano de muito desafio, muitos desafios de conquista, de realizações, mas foi um ano muito intenso, de muito cansaço, de muito desgaste, de muita ansiedade. Eu não escondo isso de ninguém. Sofri com ansiedade em 2025, mas no final das contas o saldo foi extremamente positivo. E eu decidi que após ali o Natal ia tirar um tempo para poder descansar e desfrutar um pouco para voltar reenergizado. E isso ocorreu. Eu estive em Porto Seguro. Falo Porto Seguro porque, apesar de estar alocado em Arraial da Ajuda, fui para Trancoso, fui também para Caraíva. E lá em Porto Seguro encontrei alguns torcedores do Bahia. Mandar um abraço pro pessoal do de Bahia, pro Vidal, pra galera da Embaixada do Descobrimento. Encontrei torcedores espalhados. É um local turístico, então tinha muita gente de São Paulo e de Minas, principalmente, assim, né? Fica 10 horas daqui de estrada. De Salvador, não tinha muito soteropolitano. É um destino pouco comum pro soteropolitano, de maneira geral, pelo que eu percebi, assim. Inclusive, eu até relatei nas redes sociais um encontro lá com sorveteiro, né? E ele não acompanha muito futebol, é corintiano, mas nem sabe muito bem o que é que tá acontecendo. Ele me viu com a camisa do Bahia, perguntou se o Bahia tinha permanecido na primeira divisão ou tinha caído pra segunda. Eu tava falando, amigo, o Bahia tá na Libertadores. É, como esteve em 2025, estará em 2026. A realidade é outra, lá a vivência é distinta. Então, assim, apesar de estar na Bahia, eu me senti ali inserido em um outro contexto, sabe? Apesar da riqueza natural extraordinária de Arraial da Ajuda, de Trancoso, de Caraíva estarem dentro da Bahia. Mas enfim, sem muito lenga-lenga, eu acho que esse é um motivo pertinente o suficiente para você deixar o seu like, deixar o seu gostei. Eu sei que você provavelmente está aqui nesse vídeo para ver as notícias, né, e nem tá ligando muito para o que eu tô falando. Mas queria afirmar que eu estou de volta, exaltar o trabalho esplendoroso da nossa equipe, de Vitor, de Douglas, de Fernando, de Davi, nos bastidores que ao longo desse período conduziram aí o canal Sou Mais Bahia, também o SMB Lives com esplendor. Então, obrigado por terem prestigiado ao longo desse período e continuem acompanhando, porque a nossa equipe vai continuar fazendo esse revezamento, principalmente no SMB Lives, e a gente segue firme e forte por aqui, tá? Então, estou oficialmente de volta, reenergizado, com o corpo cansado, porque a viagem, querendo ou não, desgasta, mas com a mente completamente resetada, para a gente poder viver um extraordinário em 2026. Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Manda pra geral para dar aquela moral muito importante. Pra gente, eu vou começar falando sobre logo o assunto principal. Vou começar falando sobre o Everton, trazendo aqui informação levantada pelo pessoal do GE, do Globo Esporte, a respeito desse assunto. Esse vídeo tá fresquinho, um vídeo novo, em que eles abordaram a temática o Everton e Bahia. E eu tenho algumas coisas para poder falar sobre isso. Eu vou revelar aqui algumas questões para vocês que eu tive a oportunidade de apurar a respeito de Everton. E vou fazer isso depois da declaração aí do GE. Do próprio Palmeiras ainda existe muita cautela sobre um cenário como esse. O Everton é um jogador que é muito bem quisto, né, internamente no clube. Ele é visto como um líder muito importante, estava participando inclusive dessa reta final ali do campeonato, mesmo ele lesionado, ele estava ali naqueles momentos de discurso, né, no vestiário. Então ele sendo considerado essa liderança importante, hoje o Palmeiras vê ele como uma peça dentro do elenco. Então um cenário muito mais possível de repente ele ter uma saída seria só se realmente o Everton falasse para o Palmeiras, ó, eu quero sair, eu quero seguir aqui um novo rumo, né, da minha carreira, como terminou sendo um cenário parecido, inclusive com outros atletas líderes do elenco. A gente chegou a ver, né, nessas últimas temporadas, o próprio Mike, o Marcos Rocha, foram atletas que saíram em um cenário como esse. Então, acredito que um cenário do Everton saindo seria muito mais numa situação como essa. Mas, nesse momento, ainda é isso. Faz parte do elenco do Palmeiras, está nesse processo de reapresentação e para a gente ver aí ao longo dos próximos jogos, né, quando é que ele vai ali estar à disposição e, de repente, aparecer no time do Palmeiras. Do próprio Palmeiras ainda. Bom, vamos lá. Eu tive a oportunidade, no ano passado ainda,
lá em outubro mais ou menos, eu tenho até que checar isso, de apurar essa situação de Everton. Eu sabia da informação, e aí, tá, gente, eu não preciso ficar aqui provando nada pra ninguém. Já perdi muita exclusiva por ter temor, receio de dar barrigada e de buscar confirmações atrás de confirmações, em cima de outras confirmações. E não me arrependo disso, faz parte do processo. O canal ele não tem apenas o intuito de trazer notícia em primeira mão, ele tem o intuito de fazer uma clipagem para poder situar o torcedor que está na correria e às vezes não tem oportunidade de acompanhar absolutamente tudo que sai no dia, e aqui no canal ele consegue de alguma maneira fazer isso. Além, evidentemente, de formar opinião, né? De trazer discussões, debate, análise, de acordo com aquilo que a gente estuda, que a gente analisa, que a gente acredita, tá? Mas acredita quem quiser, lá em outubro, novembro mais ou menos de 2025, eu recebi a informação do interesse do Bahia em Everton, porque o Bahia já estava procurando um goleiro para 2026 para poder disputar com o Ronaldo, mas ainda não tinha estabelecido o perfil. Tanto que houve também essa notícia do Pedro Morisco, que surgiu aí, a notícia do Andrew Ventura, que também surgiu da apuração do nosso querido Marinho Júnior. Então, eu não sabia exatamente o perfil, os perfis todos que eu citei aqui são completamente diferentes. O de Everton é o mais extremo, que é um cara que não geraria um retorno financeiro, porque já é um cara mais experiente, mas é um cara que tem um ganho de vivência, né, DNA vencedor, que é extraordinário e que, no final das contas, é muito importante, é algo que a gente pediu bastante. Bom lá, em outubro e novembro do ano passado, eu tive a oportunidade de apurar essa situação e soube que a contratação de Carlos Miguel pelo Palmeiras foi uma contratação já feita com o intuito de o Everton buscar novos rumos em 2026. Então, o que condiz com o que foi levantado é justamente isso. É uma iniciativa também do Palmeiras de querer renovar o seu plantel, de querer reoxigenar o seu elenco, né? Então, o Everton não estaria supostamente dentro dos planos do Palmeiras. Isso era sabido já desde o final de 2025. E o Bahia, no meio desse processo, abriu os olhos, se atentou para a situação, analisou o cenário e passou a sondar a situação do atleta, né? Então, desde o final do ano passado, o Bahia já está de olho, já está interessado, já está analisando possibilidades de se movimentar no intuito de buscar o Everton. E aí agora saem essas informações. Então vamos aguardar o desdobramento da história. Eu acho que é um tipo de movimentação que faz sentido para o que o Bahia busca, porque o Everton ele agrega, mesmo sem ser um titular absoluto da equipe, né, apesar de ter ainda capacidade de ser titular. A gente tem visto um Fábio, por exemplo, rendendo em altíssimo nível com 45 anos de idade. É uma posição diferente, distinta, bem verdade. Então, seguimos aguardando o desdobramento dessa história sobre o nosso querido Everton. Caio Roque, não é novidade para ninguém, né, que ele saiu do Bahia, inclusive já foi postado o anúncio oficial, o próprio clube também, o próprio Bahia, já se manifestou aí nas redes sociais a respeito de Caio Roque, mas houve uma despedida do próprio Caio Roque, né? Uma manifestação do próprio jogador, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, né? Mesmo que ele não tenha, dentro de campo, atuado no nível que o torcedor idealizava, imaginava, ele deixou registrada a sua gratidão. Tá aí, chegou a hora de me despedir desse clube tão importante na minha vida. Só tenho a agradecer ao Bahia por confiar em mim e me dar a chance de vestir essa camisa enorme do futebol brasileiro. Sou grato a todos os funcionários, companheiros de time e, claro, a torcida que sempre nos apoiou. Seguirei sempre na torcida Bora Bahia. Caio Roque não teve muitas oportunidades no time principal. Chegou a jogar algumas partidas com a equipe ali meio que alternativa, né? Mas, enfim, não foi tão aproveitado. Mas demonstrou aí o seu carinho, a sua gratidão ao Esporte Clube Bahia. É algo, sem sombra de dúvidas, a salutar. Bom, para fechar o nosso plantão tricolor de hoje, um registro de curiosidade, né? Que não é uma informação aprofundada, né? Nenhuma análise crítica, mas é um registro que eu acho que vale a pena ser destacado a respeito da nossa equipe, da equipe do Esporte Clube Bahia, que prepara os vídeos dos anúncios e faz um trabalho esplendoroso, né? Nosso querido Antônio Muniz postou aí um registro com o Marcel Motion e também com o Bruno Pádua, que são responsáveis aí pelas edições dos vídeos de anúncio dos atletas, tá? E ficaram até tarde no CT Evaristo Macedo, até quase 8 horas da noite, envolvidos com esse processo de montagem de vídeo de anúncio de jogador. Então, Roman Gomes já está aqui, está para ser anunciado. Esse anúncio deve acontecer a qualquer momento do dia de hoje.
E um indício a mais disso é esse registro aí da galera de comunicação trabalhando até tarde para poder conseguir viabilizar esse conteúdo de anúncio já para essa quarta-feira, tá? Então, vamos aguardar o desdobramento da história, porque, pô, e assim, falar para vocês, eu falei isso com a nossa equipe, né? Enquanto eu estava lá em Arraial da Ajuda e a gente estava se alinhando pelo grupo, eu falei, caraca, muito legal o vídeo de anúncio do Bahia, principalmente a questão das bandeiras, né? Porque temos a bandeira do estado da Bahia dentro do escudo do Bahia, isso para mim é algo extremamente simbólico, representativo, eu amo a Bahia, como falei para vocês, eu poderia ir para outros lugares nesse Réveillon, fiz questão de ficar aqui na Bahia mesmo, que eu gosto demais, e, putz, ficou muito legal a edição ali, passando as bandeiras dos estados ali, e terminando, evidentemente, com a bandeira do Bahia, mostrando que tem um pouco de Bahia em cada canto do país, que é a proposta justamente da identidade visual para esse ano, né? Então, eu aproveito o ensejo para poder parabenizar a equipe aí responsável pelos vídeos de anúncio, né? E todo o pessoal do marketing do clube aí, que sem sombra de dúvidas teve um papel crucial nesse processo, tá? Então tá aí informações importantes do dia de hoje, devemos ter anúncio, situação de Everton ainda é uma incógnita, mas há ali um alinhamento de saída, né? Resta saber se essa saída é para cá ou não. E Caio Roque se despede aí do clube nas redes sociais. Valeu, gente. Voltando, hein? Aos poucos, daquele jeito, soltando a musculatura. Tô cansadaço. Cheguei. Esse vídeo tá saindo na quarta-feira de manhã, mas estou gravando aqui ele para vocês exatamente meia-noite agora. Exatamente meia-noite. Peguei 10 horas de estrada com os amigos e cheguei umas 7h45, mais ou menos, quase 8 horas. E aí arrumei as coisas, ajeitei tudo, tomei um banho, parei para poder, né, planejar aí o dia e vim gravar. Mas eu tô bem cansado, não vou mentir para vocês, então vídeo entregue. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, gente. Até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?